Então, continuando essa série de programas sobre a vida acadêmica, o primeiro vídeo, por problemas técnicos, ele sofreu uma interrupção. Esse é o segundo vídeo sobre essa questão da universidade e da academia no Brasil, que eu quero discutir com vocês. Eu falava a respeito do alto custo que o público, ou seja, digamos a sociedade civil, as pessoas empenham para o funcionamento dessa estrutura. Essa estrutura, a estrutura universitária, que toda vez que a sociedade cobra-lhe responsabilidade, a sociedade, através inclusive dos seus representantes eleitos na democracia, a estrutura universitária alega que está sendo, digamos, fustigada, ameaçada, né? Levanta a bandeira da autonomia universitária, digamos assim, para barrar qualquer avaliação externa do seu desempenho. Ora, a sociedade empenha 7 bilhões de reais anuais para as 63 universidades federais existentes no país. Isso é dinheiro público, é dinheiro dos pobres, é dinheiro da classe média, talvez pouco dinheiro dos ricos. E essa estrutura acha que não pode passar pelo crivo, não pode ser avaliada. Esse recurso investido pela sociedade, ele é devolvido de que forma para essa mesma sociedade? Ou quando alega que está sendo fustigada nos seus interesses de autonomia, etc., né? Quando alega isto, em verdade, o que a estrutura universitária no Brasil está defendendo é a manutenção dos seus privilégios. Virou-se um ambiente fechado, corporativo, né? Imune a qualquer crítica. Quer dizer, o recurso obtido, o alto recurso obtido pela estrutura das universidades federais no Brasil, recurso público, né, investido, tem algum retorno em termos de, por exemplo, oferecer saídas para o Brasil? O Brasil mergulhado em crise, né? Seria papel da universidade, ou então eu estou sonhando, eu estou divagando, né? Oferecer rumos para a sociedade superar os problemas que enfrentam. Mas é isso que acontece. A universidade tem algo a dizer. Algo a dizer que eu digo verdadeiramente baseado não em preconceitos, baseado não em posições partidarizadas, políticas partidarizadas. Tem algo a oferecer? Evidentemente que não. Quem menos participa da vida política no Brasil, no sentido de oferecer saídas, é exatamente a universidade, que se autocompraz do seu lugar. Eu falava que na minha faculdade, eu disse uma das unidades da Universidade Federal da Bahia, que recebeu em 2017 do orçamento dos recursos federais em torno de 180 milhões de reais. Eu falava da minha faculdade, a Faculdade de Comunicação, de em torno de 40 outras unidades que compõem a Universidade Federal da Bahia, em Salvador e em outros campi pelo interior do estado. Né? Eu falava se de fato é necessário à sociedade pagar o alto custo do funcionamento dessa faculdade, como poderia isso ser avaliado também em relação a várias outras unidades da Universidade Federal da Bahia, que custa 180 milhões de reais, apesar de que está esvaziada. Quer dizer, não há alunos, quer dizer, a saída dos alunos, ou seja, a evasão escolar é altíssima. Entretanto, os recursos continuam entrando na mesma proporção ou quase isso. Se, por exemplo, os representantes da sociedade congelam, como de fato uma PEC aprovada no governo Temer, né, propondo o congelamento, coisa que eu não sou a favor, mas não sou a favor por uma questão de blindagem, por uma questão de corporativismo,
né? Mas se pensa isso, há uma grita geral, isso vai destruir a universidade está sem dinheiro, isso é uma falácia, é mentira. A universidade vai parar, não está funcionando, isso é uma falácia, a universidade não para, né? Possa ser que pare os setores de atendimento ao público em geral, mas conforme eu disse, os benefícios recebidos, né, pelas corporações que compõem a universidade, ou seja, principalmente os privilegiados dos professores, nós, professores, esses recursos entram, apesar de que a universidade está esvaziada da sua clientela, que são os alunos que abandonam. Teríamos até que repensar, digamos assim, se a estrutura montada nos últimos anos de construção de prédios, vários prédios foram construídos dentro de um projeto chamado Reúne, no governo Lula, e também no governo Dilma, e que teve como um dos seus próceres exatamente um reitor dessa Universidade Federal da Bahia, Naomar Almeida. Teríamos que repensar isso. Valeu a pena construir tanto prédio? Prédios esvaziados, muitos prédios mal feitos, também um alto custo para a sociedade. Quer dizer, esses prédios são projetados, né, por técnicos, são projetados por engenheiros, arquitetos formados na universidade, né, e os prédios estão lá abandonados por erro de cálculo, erro de estrutura. Isso é dinheiro público jogado fora. E a sociedade não pode questionar isso, porque aí está ameaçando a estrutura universitária. Os professores estão com medinho, com medo de serem avaliados pela sociedade que paga o seu sustento. É o que eu vejo. Uma casta de privilegiados, ou seja, um espaço, se você for ver as origens da Universidade Brasileira, é um espaço de privilégios, né, para privilegiados, né, provindos de uma determinada classe social, que evidentemente não é o lumpen, não é o pobre que está lá ocupando o espaço da universidade, né? Se você for ver qual é o perfil dos professores dessa universidade, o perfil do alunato da universidade, das universidades federais, o povão, quando quer fazer curso superior, ele paga, ele vai para as escolas privadas, mesmo com bolsa, digamos, bolsa Reúne, não sei o que, esse tipo de financiamento do FIES, esse tipo de artifício que também beneficia os empresários da educação, o setor privado da educação. Mas a Universidade Pública Federal é ela que custa aos cofres públicos em torno de 7 bilhões de reais por ano, né? E é um espaço que mantém o mesmo perfil de quando foi criada, aí pela década de 30, 1930, como diz o Nelson Werneck Sodré. Quer dizer, qual é a função da universidade, a não ser de sua autorreprodução, ou seja, a autorreprodução de uma determinada camada social que vai controlar e mandar no país, né? De onde provém essa camada, onde é recrutado aqueles que ingressam na universidade, seja como alunos, seja como professores. Olha o perfil deles e o que é que eles devolvem à sociedade. Uma sociedade com a violência extrema, uma violência pornográfica, por exemplo, o número de assassinatos do nosso país em torno de 60 mil ou mais de 60 mil pessoas por ano nas últimas décadas. E qual é a resposta que a universidade dará a isto? Né? Quer dizer, aqueles professores lá, eu cruzo com eles, eles estão preocupados com isso? Ou eles estão preocupados em manter os seus privilégios, o seu salário em dia, né? Comprar os seus automóveis, os seus imóveis, etc., né? E a sociedade que se dane. Uma faculdade de comunicação que vira as costas à realidade circundante. Quer dizer, como é que você mantém uma estrutura de 1 milhão de reais por mês, que é o cálculo que eu faço, que custa aos cofres públicos, custa à sociedade a faculdade de comunicação, sem que essa faculdade de comunicação ofereça nenhuma resposta aos dramas da sociedade circundante, inclusive vendendo a ilusão de que é necessário manter um curso que diploma por ano, em torno de 30, 40 jornalistas
que vão fazer o que com esse diploma, se não há mercado? Entretanto, a estrutura continua. Todos os anos abrem-se vagas, 30, 40 vagas. Veja, tem um curso chamado Comunicação em Produção Cultural. Uma invenção de um desses elementos que mandam, que estão, digamos, de certa forma, vegetando na estrutura universitária há mais de 40, 50 anos e que não larga o osso. Né? Qual é a função do diplomado, qual é o mercado do diplomado em comunicação e produção cultural? Olha, eu não estou, em princípio, digamos assim, negando a existência, por exemplo, de uma graduação em comunicação e produção cultural, mas acho que nós deveríamos avaliar, digamos assim, se de fato isso é necessário, ou que nós queremos, digamos, manter a estrutura e o nosso emprego. Claro, os professores vão alegar que eles são necessários, eles vão alegar que é importante manter um curso de jornalismo, né, formando 30, 40 jovens por ano que vão ficar perdidos depois no mercado, porque eles estão defendendo os seus interesses, os professores. Eles terão argumentos assim perfeitos para, inclusive, questionar isto que estou aqui declarando. Questionar, se contrapor ao que estou aqui declarando, se de fato é necessário manter a estrutura, nesses moldes, a estrutura dessa universidade, inclusive do curso a faculdade de comunicação. Você entra lá e está, claro, os professores são os reis, né? Os intocáveis, né? Inclusive, a gestão atual, que é uma gestão que já dura quase 15 anos, né, tem, digamos, ojeriza a presença do povo da rua, o povão. É como se fosse um espaço privado. Aliás, o espaço público na Universidade Brasileira comumente é privatizado por esses grupos que fazem e desfazem, e o pior, alegando que estão defendendo o interesse social, o interesse da sociedade essa que eles repelem, que eles pouco conhecem, até não conhecem nem por experiência própria, ou sequer têm interesse em conhecer os dramas da sociedade circundante. Quer dizer, virou uma redoma que blinda esse espaço, né? E os seus próceres alegam que é necessária a existência e a permanência desse espaço, inclusive reivindicam mais recurso público, mais dinheiro público, né, para se autorreferenciarem, né, de forma que mantenham essa ideia falaciosa, né, da necessidade de manutenção e até mesmo de mais investimentos, né, nas universidades. Ora, eu conheço a experiência universitária, conheço pouco, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, e o pouco que eu conheço mostra que nós aqui no Brasil estamos anos à luz à frente em termos de benefícios, né? Não, nos Estados Unidos, por exemplo, não há digamos, um lugar efetivo do professor como é aqui. Se você faz um concurso público, você entra na universidade, se torna professor. Quer dizer, não importa se você produz ou não produz, se você tem algo a oferecer, a devolver à sociedade ou não que o mantém, mas você fica ali permanentemente. Nos Estados Unidos é assim? O valor, inclusive, do salário do professor no Brasil, ele equivale e até supera, em certa medida, valor pago a professores em universidades que eu conheço lá nos Estados Unidos, a Universidade de Califórnia, em Irvine, por exemplo, onde o professor tem que se virar, meu amigo, tem que dar duro, e o lugar dele não está garantido. Ele é avaliado frequentemente, né? E não é essa avaliação que aqui se faz entre os pares, de se autoproteger, né? E se ele não produz, se ele não tem nada a oferecer à sociedade, ele simplesmente é posto para fora. Na Europa, o professor, na Alemanha, por exemplo, o professor se mata. O professor Sérgio Costa,
que é professor lá no Latin American Institute da Freie Universität de Berlim, em conversa comigo, eu via o cara se desdobrando para manter o seu lugar, o seu posto, dando duro. A universidade tira o couro do professor. E aqui no Brasil? Esse espaço ocupado de forma, vamos dizer assim, vampiresca por uma determinada casta provinda de um extrato social e que se coloca até de forma superior aos demais plebeus, que é a sociedade, embora está sugando o dinheiro da sociedade, não é verdade? Uma casta que se coloca como progressista, como defensora da democracia, quer dizer, é uma casta do bem, mas que em verdade, se você fizer uma análise acurada, detalhada, digamos, da gênese dessa casta que controla o espaço acadêmico, o espaço universitário, você constatará o grande engodo que faz com que essa máquina continue funcionando da forma que está funcionando. O que menos exige no espaço universitário é exatamente a análise crítica, o que menos existe é democracia na estrutura universitária, o que menos existe, digamos assim, é defesa dos interesses da sociedade dentro dessa universidade. Você dirá, mas tem exceções? Sim, mas as exceções existem, conforme já se disse, para comprovar, né, a regra geral. Em regra geral, é assim que a universidade funciona. Quer dizer, os grupos de mando acuando os dissidentes, ameaçando, preterindo os dissidentes. Não é à toa que nessa minha luta dentro da universidade, eu pouco conto com apoio ou com solidariedade de meus pares. De pares, pouco conto, né? E eu entendo, eles estão amedrontados. Quer dizer, eles chegaram naquele lugar, agora querem ter a sua vida tranquila até a aposentadoria. Olha aí, ó, não vamos questionar, né? Vamos nos manter no nosso lugar, porque eu preciso ascender na carreira, né? E quem é que vai controlar isso? É esse grupo aí que manda, os grupos de manda, etc. Os alunos me dizem, um dia desse eu encontrei uma aluna da pós-graduação em comunicação, lá da Faculdade de Comunicação, onde eu trabalho, embora eu dou aula em outro programa. Ela disse-me, poxa, você é odiado por fulano de tal, aqui dentro da Facom, né? Esse fulano de tal é um fulano de tal que já se aposentou, mas continua, né, manipulando, né? Continua mandando lá. Ele tem um ódio visceral por você. É o mesmo que escreveu um artigo, se você procurar aí na internet, chamado, o título que ele deu na época que eu fui candidato a diretor da faculdade, exatamente com esse discurso de questionamento da necessidade dessa faculdade. Ele escreveu um artigo e postou na internet, no Facebook dele, chamado "Por que não voto em Fernando Conceição?", vomitando ódio, vomitando rancor, babando, né, de raiva, porque esse neguinho aqui, esse neguinho que veio da favela do Calabar, né, que tem pós-doutorado na Alemanha, pós-doutorado na Universidade de Coimbra, doutorado pela Universidade de São Paulo, com um período de estágio na New York University. Esse neguinho aqui não poderia ousar, como ousa, questionar essa estrutura essa estrutura feudal e que se transformou não, que é a Universidade Pública Federal. Principalmente, eu falo, conforme eu disse, no meu lugar, o meu lugar de fala é a Facom, né? Quer dizer, essa estrutura feudal, de certa forma, até endógena, né? Que é a Faculdade de Comunicação. Como é que ele ousa? Como é que Fernando Conceição ousa fazer isso, né? Eu o fiz e não me abalo se estou tão odiado por esse sujeito, porque ele é um desses farsantes, e eu vou provar que ele é farsante. Aliás, eu já provei que ele é farsante, que fez a carreira dele toda, hoje é professor titular aposentado, né, como uma fraude.
né, como uma farsa, e continua dando as cartas. Mas esse é só um elemento, né, de vários outros que pululam, seja à frente, seja nos bastidores, dentro da estrutura universitária brasileira. Nós continuamos, então, com essa série de depoimentos sobre a vida acadêmica. Se você puder, se inscreva no canal, você vai lá nesse botão, nessa faixinha vermelha aí, subscreve, e ainda dá lá um clique num ícone para receber as notificações dos vídeos novos. Então nós continuamos. Um abraço, até lá. Opa. Deixa eu desligar aqui.